A história está aqui hoje nas ruínas de Santo Inácio, nas províncias de Misiones, na Argentina. E essa aqui é uma igreja jesuíta. As ruínas de Santo Inácio são chamadas de Santo Inácio Mini porque Mini significa menor em Guarani, uma língua indígena local. Isso foi usado para distinguir essa missão da outra, chamada Santo Inácio Guaçu, que significa Santo Inácio Maior, localizada no Paraguai. São Inácio Mini foi uma das muitas missões fundadas na Argentina pelos jesuítas. Os espanhóis coloniais chamavam de província do Paraguai das Américas durante o período colonial espanhol. Em 1984, foi uma das 4 reduções na Argentina a serem designadas pela Unesco como Patrimônio Mundial. A missão original foi erguida por volta de 1610 pelos padres jesuítas José Cataldino e Simão Maceta na região chamada Guairá pelos nativos e La Peneria pelos conquistadores espanhóis no atual estado do Paraná, no Brasil. Devido aos constantes ataques dos bandeirantes, a missão foi transferida em 1632 e só se estabeleceu em sua localização atual em 1696. Foi uma das mais importantes reduções jesuíticas da região. Reduções eram povoados missionários organizados pelos jesuítas, onde os indígenas viviam sob orientação religiosa, educacional e administrativa. No auge do século XVIII, a missão de Santo Inácio Mini chegou a abrigar cerca de 4.500 guaranis, formando um dos maiores povoados jesuíticos da região. Era um vibrante centro cultural e artesanal. Nas oficinas de música, escultura, tecelagem e outros ofícios, os guaranis produziam peças de grande valor artístico e comercial, que eram levadas pelos espanhóis e escoadas pelo Rio Paraná. Após a supressão da Companhia de Jesus em 1767, os jesuítas deixaram a missão em 1768. Em 1817, forças luso-brasileiras destruíram Santo Inácio Mini, assim como outras missões da região, durante a campanha contra o movimento artiguista na Banda Oriental. Movimento artiguista se refere ao movimento liderado por José Gervásio Artigas, o principal líder da independência da Banda Oriental. Por isso o termo artiguista é igual ao seguidor de Artigas. As ruínas são um dos sítios arqueológicos mais bem preservados entre os vários construídos no território da província do Paraguai, que hoje está dividido entre Argentina, Brasil e Paraguai. Devido à sua acessibilidade, é uma das missões mais visitadas. Coberta por densa vegetação, os vestígios da missão, construída no estilo barroco guarani, foram reencontrados em 1897. Despertou maior interesse popular após a expedição ao local em 1903, liderada pelo poeta Leopoldo Lugones. O governo só iniciou uma exploração e restauração formal em 1940. Originalmente, a praça principal era delimitada pela igreja, um prédio da administração local onde se reunia a Câmara Municipal, um cemitério, a residência dos padres e algumas casas. A magnífica igreja, com 74 metros de comprimento e 24 metros de largura, foi projetada pelo padre italiano Juan Brassanelli e construída com um arenito vermelho local. A espessura das paredes é de cerca de 2 metros, o que, apesar da fragilidade do material, permitiu que a construção permanecesse de pé por mais de 2 séculos. Em 1984, as ruínas foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. O local é sede do Museu Jesuítico de Santo Inácio Mini, construído após reconhecimento internacional. Outros locais de missões jesuítas na província de Misiones, designados como Patrimônio Mundial no mesmo ano, incluem Redução de Santa Ana, Santa Maria a Maior e a Senhora do Loreto. São Inácio Mini foi incluído na lista inaugural de 1996 do Observatório Mundial de Monumentos, do Fundo Mundial de Monumentos, chamando a atenção para a urgência dos reparos necessários e de um plano completo de preservação. Com o financiamento da American Express, o portal lateral leste foi restaurado. Desde então, o portal principal da missão também foi restaurado e um centro de interpretação foi construído. Uma conferência internacional sobre o futuro do sítio foi realizada. Seu nome homenageia Inácio de Loyola, 1491 a 1556, fundador da Companhia de Jesus. Foi um nobre basco, povo do País Basco, região no norte da Espanha e sul da França, com língua e cultura próprias e identidade distinta, que após ferir-se na guerra, converteu-se e fundou a Companhia de Jesus em 1534. Ele escreveu Os Exércitos Espirituais, um manual de oração e discernimento que até hoje é usado em retiros. Viajou muito pela Europa, estudou em Paris e foi ordenado padre em 1537.
Os jesuítas, sob sua inspiração, enfatizavam educação, missões e fidelidade ao Papa, espalhando-se pelo mundo, incluindo as reduções no sul da América. Os jesuítas chegaram à região fugindo dos ataques de bandeirantes e mamelucos, descendentes de portugueses e indígenas que participavam das expedições de captura de índios para a escravidão. Antônio Ruiz de Montoya ajudou a reorganizar a redução por volta de 1632, trazendo índios para o sítio de Arroio, atual Missões Argentina, onde São Inácio Mínio foi restabelecida. A missão floresceu por cerca de 150 anos, até a expulsão dos jesuítas em 1768 por ordem da coroa espanhola. Em 1817, tropas luso-brasileiras incendiaram o local, provocando o declínio. Em 1877, o agrimensor Juan Queirel delineou o centro urbano. O povoado moderno de São Inácio foi fundado em 18 de janeiro de 1907, atraindo colonos após a Guerra do Paraguai e a criação do Território Nacional de Missões em 1881. No século XX, as ruínas tornaram-se atração turística. As missões jesuíticas entre os guaranis eram um tipo de assentamento criado para os indígenas em uma região que hoje abrange partes da Argentina, Brasil e Paraguai, próxima à atual tríplice fronteira. As missões foram estabelecidas pela ordem jesuíta da Igreja Católica no início do século XVII e terminaram no final do século XVIII, após a expulsão da ordem jesuíta das Américas. Elas foram chamadas de experimento de teocracia socialista ou um raro exemplo de colonialismo benigno. Outros argumentaram que os jesuítas tiraram a liberdade dos indígenas, obrigando-os a mudar radicalmente seu estilo de vida, além de expô-los a abusos físicos e a doenças. Nos seus domínios sul-americanos, os impérios espanhol e português adotaram a estratégia de reunir populações nativas em comunidades chamadas reduções indígenas. O objetivo era disseminar o cristianismo e a cultura europeia. Autoridades seculares e religiosas criaram as reduções. As missões entre os guaranis ficaram conhecidas coletivamente como Missões do Rio da Prata. Nelas, os jesuítas tentaram criar um Estado dentro do Estado, comunidades em que os povos nativos, guiados pelos padres, permaneciam autônomos e isolados dos colonizadores e do domínio espanhol. Um fator decisivo que atraiu os nativos para as reduções foi a proteção contra a escravatura e o trabalho forçado. Sob a liderança dos jesuítas e dos caciques indígenas, elas alcançaram alto grau de autonomia dentro dos impérios coloniais. Com o uso de mão de obra indígena, tornaram-se economicamente bem-sucedidas. Diante da ameaça representada pelas investidas dos bandeirantes, os caçadores de escravos, as reduções, os jesuítas organizaram milícias indígenas e as armaram, desafiando a proibição real de fornecer armas de fogo aos indígenas. Essas milícias resistiram com êxito ao avanço dos colonizadores portugueses. Depois de 1640, os jesuítas conseguiram permissão da coroa para armar os guaranis. A vitória da Batalha de Imbororé, em 1641, foi decisiva contra os bandeirantes paulistas. No entanto, com a supressão da Companhia de Jesus em vários países europeus, incluindo a Espanha, os jesuítas foram expulsos das missões guaranis e das Américas em 1767 por ordem do rei Carlos III. A expulsão foi executada em 1768. Assim terminou a era das reduções paraguaias. Os motivos da expulsão estavam mais relacionados à política europeia do que às atividades das próprias missões jesuítas. As reduções jesuíticas do Rio da Prata atingiram o pico populacional de 141.182 habitantes em 1732, distribuídos em 30 missões localizadas no Brasil, Paraguai e Argentina. Outras missões também prosperaram. As reduções de Chiquitos, no leste da Bolívia, alcançaram 25 mil pessoas em 1766. Já as dos Llanos de Mochos, também na Bolívia, chegaram a cerca de 30 mil habitantes em 1720. O experimento das reduções foi destruído em 1767, mas não apagado. Em menos de um século, 30 povos ergueram igrejas, oficinas e orquestras no meio da selva, onde guaranis foram artesãos, soldados e músicos de um mundo que ousou existir. Hoje, as ruínas de São Inácio Mínio são patrimônio mundial da Unesco. Mais que pedras, são testemunhas de um projeto que tentou conciliar dois mundos sob a cruz e a coroa. As missões caíram, mas ficou a memória, na língua guarani ainda falada, nos registros de batalha e no debate que elas abriram entre evangelização e imposição, proteção e controle, fé e poder. No final, as missões jesuíticas entre os guaranis permanecem como um marco de encontro e de conflito entre mundos,
cujas ruínas ainda nos convidam a refletir sobre fé, cultura e resistência. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!